eu sou a Lucia Arantes, sou psicóloga, trabalho com neuromodulação, tanto neurofeedback quanto neuromodulação, que é um estímulo transcraniano por corrente contínua, conhecido por ETCC ou TDCS. O que eu vou mostrar para vocês hoje é uma avaliação de eletroencefalograma. Vou mostrar as frequências de ondas, o que a gente busca ver, quais as áreas do cérebro que a gente mapeia, como funcionam essas frequências, onde a gente espera que essas frequências estejam, né, mas melhorando a eficiência do nosso cérebro, do nosso funcionamento. E depois eu vou mostrar, através de um programa 3D conhecido como Loretta, uma avaliação que foi feita, um eletroencefalograma que foi transformado em 3D nesse programa. Vou mostrar a primeira avaliação, os pontos principais de maior intensidade ou fluxo de ondas em determinadas áreas do cérebro e o que isso significa. E também a comparação entre a primeira avaliação e a última avaliação, a primeira e segunda após os estímulos de neuromodulação. Hoje o nosso caso é de depressão, tá bom? Vamos lá. Essas são as frequências que a avaliação de eletroencefalograma, você vê o elétron, esses fluxos de ondas. Então, ondas rápidas, a gente tem frequências rápidas, frequências médias e frequências baixas. Ondas rápidas são beta, tá aqui acima de 13 Hz, o que a gente vai considerar mesmo rápido acima de 16 Hz. Então aqui a gente tem de 16 Hz a 38, aqui gama, que é a onda rápida também, vocês veem o ritmo, né? De 38 a 50. Esses são estados de vigília, a gente está sempre acordado. Ajuda esse fluxo de ondas, né, rápidas, aonde que a gente espera ver mais fluxo de ondas rápidas? No lobo frontal, na parte da frente da cabeça. Ajuda no pensamento lógico, no raciocínio, na integração das informações, na nossa capacidade de atenção, de memória, de linguagem, capacidade de falar. No entanto, se elas estiverem numa frequência muito alta, eu tenho pessoas ansiosas, compulsivas, eu tenho crises de depressão. Então, aqui no lobo frontal, quando ela tem uma intensidade muito grande, ela atrapalha, ela não ajuda. As ondas gama são ondas que não são frequentes, elas ajudam na capacidade da memória, mas elas também ajudam na criatividade, aqueles insights que a gente tem. Então, as ondas gama também entram aqui. A frequência média, a gente pode pensar em alfa, né? E beta baixo, né? Então, o alfa é de 8 a 12, é uma frequência média. Beta a gente considera a partir de 13 Hz, mas o fluxo de 13 a 15 Hz a gente ainda coloca como uma frequência média, de 16 Hz para frente, uma frequência rápida. Alfa é a frequência média que a gente busca, que ajuda na capacidade de relaxar, de meditar, de buscar informações também. É uma frequência que quando a gente está acordado, assim, tá sempre pronta para agir. Então, às vezes você precisa de alguma coisa muito rápida. São essas ondas que ajudam nesse movimento. A frequência de 12 a 15 Hz, 12 a 16 Hz, é uma frequência que a gente chama de ritmo sensório-motor. A gente busca ela no córtex central, bem no meio da cabeça. Essa é uma frequência de atletas de alta performance, eles precisam ter um equilíbrio, ter uma parte motora muito harmonizada. Então, esse é um ritmo de 12 a 16 Hz, 12 a 15 Hz na área central do cérebro. E as frequências baixas que a gente está falando aqui é o delta, que é o sono, né? Normalmente quando você está meio sonolento, quando você está dormindo, e o teta. O teta ela está associada à eficiência do cérebro de uma maneira geral. Numa quantidade boa, ela é produzida também no lobo frontal, é uma frequência que ajuda a gente a fazer raciocínios mentais, a buscar informações que às vezes você está lá guardadinho, então
é uma frequência muito importante. No entanto, se ela estiver num ritmo muito intenso, se a gente tiver muito teta no lobo frontal em determinadas áreas, a gente até coloca o TDAH como um marcador. Quando eu tenho uma produção de teta muito maior do que uma produção de beta, que são ondas rápidas no lobo frontal, significa o quê? A pessoa se distrai muito, a pessoa não consegue focar, não consegue ter atenção, então a gente considera como um marcador para TDAH. Então, quando a gente faz esse tipo de avaliação, a gente também observa isso. Bom, eu vou mostrar agora para vocês, quando a gente faz a avaliação, a gente tem aqui o sistema 10-20, que é um sistema onde a gente mapeia o cérebro. Então, aqui é uma cabecinha vista de cima, aqui o narizinho, orelha esquerda, orelha direita, hemisfério direito, hemisfério esquerdo. Então, nós mapeamos todas essas áreas, cada área tem uma função que a gente vai ver nesse programa do Loreta, que é um programa onde a gente transforma aqueles sinais elétricos em uma imagem de 3D. Essa é a região central. Então, aqui eu tenho o gerador de teta, eu espero o fluxo de ondas aí de 12 a 15, sensação de relaxamento, é a área sensório-motora. E aqui o gerador de alfa. Então, aqui a parte parietal, aqui a parte occipital, têmporas, né? Logo acima da orelha, e a parte frontal do cérebro. Eu vou mostrar para vocês também as áreas de Brodmann, que quando a gente falar, então vocês estão vendo aqui que esse foi o primeiro mapeamento do cérebro. Então, olha, essa parte amarelinha, que é o lobo frontal, são as funções executivas. É a nossa capacidade de planejar, de organizar, de executar, de controlar as emoções. Aqui, se essa área tem um fluxo muito intenso, ou de ondas muito rápidas ou de ondas muito lentas, a gente tem dificuldade para executar o nosso dia a dia. A área aqui, ó, laranjinha, ela está relacionada às questões emocionais, regulação emocional. A área verde, que é as têmporas, aqui, olha, nessa região, é a área de memória. Azulzinho, nesse azul aqui no occipital, na parte de trás, está relacionado às funções visuais, tudo que é visual. Aqui nesse verde mais escuro, atenção, nossa capacidade de atencional. Essa região mais lilás claro, sensório motora, né? Tanto as nossas funções motoras quanto sensoriais. E aqui as funções da área motora. Esse programa Loreta, ele vai me dar as áreas, né? E vocês estão vendo números aqui, 45, 44, 11. Prestem bem atenção nessa área, que nós vamos falar muito dessa área 11. Então, são áreas, esses números, eles correspondem a funções do cérebro, que nós vamos ver a partir desse caso aqui que eu vou trazer para vocês. Quando a gente faz uma estimulação transcraniana por corrente contínua, a gente trabalha com estímulos catódicos ou anódico. O anódico, ele aumenta a potência e o catódico diminui a potência. Então, o catódico ou o anódico, dependendo da área do cérebro que a gente vai trabalhar, ele vai estar num determinado lugar. Então, vocês podem ver essas imagens aqui. As áreas vermelhas têm mais atividade de frequência elétrica naquela área, as áreas azuis, menos atividade de uma determinada frequência naquela área. Quando eu mostrar para vocês o programa a seguir, vocês verão que tem um padrão de ondas localizado numa determinada área. Lembrem-se, frequências muito altas, eu tenho problema, frequências muito baixas, muito intensas numa determinada área, eu também tenho problema. Então, é isso que nós vamos ver nesse programa agora. O que eu quero mostrar para vocês é que esse é um programa
do Loreta, chama Loreta, ele é disponível para os profissionais que fazem o eletro, enfim, é um programa bem acessível. E aqui é legal que vocês conseguem ter uma ideia de visualização em 3D. Então, eu estou focando 100%, olha, de uma frequência, tudo que está em vermelho, ele está super ativado. O que está em azul diminuiu a ativação. Essa é uma avaliação, o primeiro eletroencefalograma de um rapaz de 37 anos, solteiro. Veio com uma queixa de depressão profunda, não conseguia levantar da cama, estava muito mal, com picos de ansiedade também, uma dificuldade no processo de aprendizagem, apesar de estar na terceira faculdade, tinha muita dificuldade de relacionamento. E vou mostrar para vocês agora a concentração de fluxo de ondas em determinadas áreas do cérebro. Então, um fluxo intenso de ondas de 4 Hz, muito intenso, olha, central aqui nas têmporas, lobo temporal, no hemisfério esquerdo. E a área, aqui, olha, a gente vê qual é a área 22 de Brodmann. O que essa área está relacionada? Ela está relacionada à capacidade de compreender a linguagem por meio de interpretação. Então, quando você ouve algo que é um estímulo sonoro, você já relaciona isso com outros significados, o que é importante para você, como é que você interpreta esses sinais. Então, aqui tinha um fluxo muito grande de ondas lentas. Então, uma dificuldade de entender, às vezes, o que a pessoa estava dizendo, ou relacionar essas informações com algo interno. 8 Hz. 8 Hz, olha aqui, ó, veio para a área 19, tá um pouquinho atrás, tá mais no occipital, olha só, tá mais aqui atrás, e ela tá relacionada, essa área, com reconhecimento de estímulos visuais. E isso, quando você vê algo, o cérebro ele tem que relacionar essas informações e armazenar memória. Então eu vejo uma cena, meu cérebro grava. Todos os estímulos é uma área que está relacionada a estímulos visuais e a memória. Então, um fluxo de 8 Hz aqui atrás é uma frequência também baixa, mas você vê que tem uma concentração aqui muito grande nessa área. 12 Hz. 12 Hz, o que acontece? Olha só, 12 Hz é uma frequência média, né? São ondas alfa que a gente espera ver na região occipital, na parte de trás do cérebro, parietal occipital. E os 12 Hz eles estão focados aqui no hemisfério esquerdo, no lobo frontal. E ele tem, como ele tem aqui uma intensidade muito grande, é a área 11 de Brodmann, que quer dizer o quê? São funções executivas do cérebro. É uma área muito importante. E isso dificulta o quê? Gerenciar as interações sociais, a regular o seu comportamento, como é que eu me sinto para fazer as coisas, regular as emoções. Então, é uma área muito importante. E essa área, ela tem uma concentração. Olha aqui, ó, 12 Hz, área 11, 16 Hz, área 11, 20, 24 e 28. Ele tem um fluxo muito intenso, frontal do cérebro, bem aqui, olha, que são as nossas funções executivas, a nossa capacidade de gerenciar a informação, de me relacionar com as pessoas, de regular meu comportamento, de ter controle sobre tudo isso, estava muito prejudicado. Então eu vou mostrar para vocês agora uma comparação da primeira avaliação, que é essa, com a segunda avaliação. Sua queixa principal era a depressão, não estava conseguindo levar a faculdade, não conseguia estruturar um trabalho para ser autossuficiente, com muita dificuldade de se prover financeiramente, dificuldade para estabelecer os relacionamentos afetivos e consolidar,
Com a avaliação do eletroencefalograma, a gente viu que tinha 3 áreas com bastante comprometimento: funções executivas, que é para gerenciar interações sociais e regular comportamento e emoções. Também tinha dificuldade de reconhecer estímulos visuais para armazenar na memória essas informações, assim como compreender o que estava sendo dito, interpretando esses estímulos também sonoros e seus significados. Então tinha essas dificuldades, a gente identificou através do eletro. Agora vamos ver essa avaliação. Então, quando a gente fez esse estímulo, olha só o que aconteceu. Eu estou trabalhando aqui, vou olhar 4 Hz, tá? O azul é o que reduziu a potência. Então, isso é muito legal, porque olha só aonde reduziu a potência de 4 Hz. Área 11, que é a função executiva, que é esse gerenciamento das informações, relacionamento social, regular o comportamento. Então, na área 11, olha só a mudança, foi bem legal. Olha, teve picos de concentração em várias áreas do cérebro, reduziu essa frequência, 4 Hz. Então, olha aqui, olha, bem interessante. 4 Hz reduziu em várias áreas do cérebro. 8 Hz. 8 Hz está na área 9. A maior redução foi nessa área. Olha, reduziu 8 Hz em todos esses azuis aqui, teve redução de 8 Hz. Mas a área 9, o que está relacionado? A funções superiores também. Ter mais autoconsciência, melhorar a capacidade de memória, de empatia, gerenciar melhor as suas emoções, processar as informações de uma maneira mais coordenada, ter fluência verbal, falar com velocidade mental, ter clareza do que está acontecendo. Então, essa área melhorou, reduziu, né? Melhorou o funcionamento porque reduziu o fluxo de 8 Hz, que é uma potência que é mais lenta, né? A gente está falando aqui de θ. Vamos ver 12 Hz. Olha lá, função executiva de novo. Nós estamos falando novamente da área 11, que foi a área que ele mais teve bloqueio a partir de 12 Hz. Então, essa frequência de 12 Hz, olha as áreas do cérebro que diminuíram. Todos esses azuizinhos aqui, a gente vê redução e redução no nível profundo. Área 11, olha, principalmente função executiva. Então, ele está se organizando melhor, está mais consciente, está conseguindo se planejar melhor, se organizar em termos de horários, em termos de função, se relacionando melhor com as pessoas. Olha aqui, ó, teve uma redução significativa nessa frequência de 12 Hz em quase todo o cérebro. 16 Hz. Olha que legal, área 24 é a área central, né? A área 24, ela tem a ver com a percepção, é uma área sensorial, percepção e processamento das emoções. Tá no sistema límbico. Então, gerenciar as emoções, olha aqui, olha, num nível muito profundo, olha lá dentro do cérebro, a gente consegue ver aqui aonde que mexeu, olha, tá bem, olha, pegou aqui bem dentro. Então, sistema límbico, então deu uma melhorada, com certeza, autoestima, tá se sentindo melhor com ele mesmo, tem tem uma capacidade de compreender o que está sentindo, o que está acontecendo ao redor em termos de emoção. 16 Hz, ok? Agora vamos para 20 Hz. 20 Hz, olha aqui, ó, lobo frontal, área 31. Então vamos lá, frontal, ó, tá bem interno. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo para vocês. Olha, tá vendo assim a sombrinha lá dentro? É uma área interna do cérebro.
Essa área, ela está relacionada à função de memória. Então, é muito importante. Os sentimentos é a principal, olha só, é a principal responsável por produzir sensações de familiaridade. Então, ele lembra das coisas e fala, nossa, que delícia isso. Essa é uma área, aquela que você sente o cheiro de bolo de milho e você lembra da vovó. Nossa, a vovó sempre tinha um bolinho lá me aguardando. Então, é uma área que ela tá ligada às memórias e aos sentimentos. E isso, lógico, traz uma sensação de estar em casa, de reconhecer, né, de se sentir bem, seguro. Vale para o positivo e vale para o negativo. Lógico que diminuiu a potência, então assim, tinha coisas, provavelmente tinha lugares que ele ia ou que ele via alguma coisa, ou sentia alguma coisa, e ficava muito mais irritado, muito mais incomodado. Agora isso diminuiu. Então o azulzinho ele reduziu a potência nessa área, que é muito bom. Nós estamos falando de 20 Hz, 24 Hz. Olha, foi para a área 24. A área 24 é a área de novo da percepção. Olha aqui, ó. Percepção e gerenciamento das emoções, processamento das informações. Olha aqui, ó. Área 24. Então, essa área diminuiu a frequência de bem área central, aqui. Sistema límbico de novo, gerenciando as emoções. E 24 Hz, vamos ver 28 Hz, função executiva, que é a capacidade de gerenciar. Função executiva, ela é muito importante para a gente regular as nossas interações sociais, regular nossos comportamentos, nossas emoções, ter autocontrole. Então, diminuiu a potência. Lembra que essa área 11, ele tinha um fluxo muito intenso, acima de 12 Hz até 28 Hz. Então, reduziu 12 Hz, reduziu 28 Hz e as outras áreas também reduziram, que é a parte do sistema límbico, que é o gerenciamento das emoções. Então, esse é o resultado de 30 estímulos para reduzir depressão, ok? Muito obrigada.